Você foi separado para entender coisas que outros só percebem quando já é tarde. E esta palavra chega até você como uma ordem suave e firme. Há momentos em que Deus não toca primeiro no seu trabalho, nem na sua agenda, nem nas suas respostas. Ele toca na mesa da sua casa, na rotina da família, no modo como você entra em um cômodo e sente que alguma coisa ali já mudou. Talvez você tenha acordado nos últimos dias com o peito silencioso, como se amanhã estivesse igual por fora, mas por dentro algo estivesse pedindo atenção. Esse tipo de percepção não nasce do barulho, nasce do peso manso de uma visita interior que não faz alarde, mas também não sai. Você não está sendo distraído, você está sendo preparado. Quando a luz é acesa antes da hora certa, ela não faz espetáculo, ela apenas revela o que já estava ali. E é exatamente assim que esta mensagem pousa sobre você hoje. Você sabe que há uma diferença entre viver e apenas atravessar os dias, e o seu espírito tem sentido essa diferença com mais força do que a sua mente consegue explicar. Talvez você tenha lavado a louça olhando para o mesmo copo, sentado no sofá, ouvindo o mesmo ruído da rua, ou fechado a porta do quarto com aquela sensação de que o ambiente ainda não acompanhou o que você já entendeu. O corpo responde antes das palavras, e por isso seus ombros podem ter ficado mais atentos, suas mãos mais quietas, seu sono mais curto, como alguém que percebe que precisa vigiar uma coisa preciosa. Não é ansiedade quando a alma aprende a escutar. Às vezes é discernimento ainda sem linguagem. Deus, muitas vezes, começa a preparar o coração exatamente onde a rotina parece mais comum, porque é ali que a verdade se mostra sem maquiagem. O comum, quando tocado por ele, perde a aparência de comum. E aquilo que parecia só um dia igual pode se tornar o primeiro sinal de um alinhamento maior. Existe uma preparação que ninguém aplaude porque ninguém vê, e ela acontece dentro do ambiente da sua família antes de qualquer resultado aparecer. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando, nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber. Ser do lado de fora. Talvez você tenha notado isso numa conversa atravessada na cozinha, numa cadeira vazia à mesa, numa pergunta feita no caminho de volta para casa, ou na forma como um filho, um parente, ou alguém sob o seu teto parece carregar mais do que consegue dizer. O ar muda quando uma casa passa a ser visitada por responsabilidade espiritual, e você sente isso no peito como quem percebe que não pode continuar empurrando tudo com a força do costume. Há decisões que não pertencem mais ao impulso, pertencem à custódia.
Quando Deus diz prepare a família, Ele não está falando apenas de provisão material, embora isso também esteja incluído. Ele está falando de postura, de conversa, de presença, de unidade, de discernimento, de um coração que para de fingir que o amanhã virá sem exigir resposta hoje. O velho modo de viver prefere adiar, improvisar e reagir. O novo modo recebe, organiza e permanece. E é por isso que esta palavra vem como um chamado para que você pare de tratar o lar como cenário e comece a tratá-lo como altar. Há um peso santo na responsabilidade de proteger o que foi confiado a você. E esse peso não destrói, ele amadurece. Talvez você tenha sentido esse chamado enquanto trancava a porta, conferia as contas, observava o fogão, ouvia o silêncio da casa à noite depois que tudo o que é visível já descansou. Em certos momentos, o coração parece ouvir uma instrução que a boca ainda não pronunciou, e o pensamento interno se torna mais sério. Não posso deixar essa estação passar sem preparar quem caminha comigo. Isso não é medo do futuro, é percepção de que o futuro já começou a se aproximar. O que está sendo revelado agora é que a família, no sentido mais amplo do seu cuidado, precisa de cobertura, de conversa, de ordem e de uma paz que não depende de circunstâncias perfeitas. A atenção está justamente aí. Você pode continuar tratando a inquietação como se fosse cansaço, ou pode reconhecer que ela está apontando para uma tarefa. Quem ignora a visita interior depois costuma chamar de surpresa aquilo que já era aviso. Quem acolhe a visita aprende a andar um passo antes da tempestade. Há um tipo de silêncio que não é vazio. Ele a espera com contorno, e você tem vivido dentro dele mais do que admite. Talvez você tenha sentado no banco da cozinha, encostado a cabeça na parede do quarto, ou parado alguns segundos no corredor antes de entrar na sala, como se uma parte de você estivesse pedindo confirmação sem conseguir formulá-la. O corpo, nesses momentos, sabe mais do que a linguagem sabe dizer, e por isso a respiração às vezes fica menor, os olhos demoram mais e o coração trabalha como alguém que reconhece um chamado antigo. Deus não está atrasado na sua história. Ele está posicionando você para compreender o que vem com maturidade e não com susto. O que parece demora pode ser a forma como a providência está ensinando sua casa a suportar o peso da próxima estação. Há coisas que não entram por coragem emocional, entram por preparo espiritual. E o preparo quase sempre chega antes do aplauso, antes do descanso e antes do entendimento completo. Você não foi escolhido para apenas reagir aos sinais. Você foi escolhido para lê-los com sobriedade e responder com obediência. Talvez, enquanto uma panela ferve no fogão ou enquanto a televisão fala sozinha numa sala quase vazia, você tenha percebido que certas distrações ficaram pesadas demais para continuar ocupando o centro da casa. Existe um custo em fingir que tudo está normal quando o céu já está pedindo outra postura. O que está sendo revelado não é ameaça, é direção. O velho coração quer uma confirmação barulhenta, mas a resposta de Deus frequentemente vem como uma instrução simples demais para ser ignorada. Prepare a família. Isso significa falar com clareza, agir com misericórdia, parar de adiar conversas necessárias e começar a tratar o lar com o respeito de quem sabe que ali há destinos sendo guardados. A consequência de não ouvir isso não é apenas desordem, é cansaço multiplicado, ruído desnecessário e portas internas ficando estreitas. Mas quem ouve a tempo descobre que a paz também é uma forma de provisão. Há uma memória que se parece com esta hora, e talvez ela tenha rosto de mesa posta, de luz acesa no fim da tarde, de passos conhecidos cruzando o mesmo piso. Você sabe que a casa muda quando alguém importante vai chegar. Há um gesto automático de arrumar, limpar, alinhar,
tirar o excesso, abrir espaço. Assim também é com aquilo que Deus está fazendo em você. O seu espírito já começou a organizar o invisível antes que a situação externa peça isso de modo mais claro. Talvez você ainda não tenha palavras para explicar, mas já sente que não pode seguir nutrindo tudo o que antes era tolerável. É como se o Senhor estivesse limpando a entrada da casa interior para que a paz não precise disputar lugar com a pressa. Quando uma família é preparada com sabedoria, até o silêncio ganha dignidade e até a espera se torna útil. O que parecia pequeno hoje pode ser a base do que sustentará você amanhã. E o que está sendo limpo agora não está sendo perdido, está sendo preservado. Há uma pressão na alma quando ela sabe que precisa fazer algo, e ainda assim tenta empurrar com a rotina de sempre. Você talvez tenha sentido isso ao olhar o celular, ao ver mensagens, ao perceber uma conta, ao lembrar de alguém da família, ou ao notar que certas conversas ficaram curtas demais para o tamanho do que realmente existe. O corpo entrega a verdade antes da fala, e às vezes ela aparece como aperto no peito, como cansaço sem explicação, como uma vontade de recolher os ombros e proteger o que está dentro. Deus não está te apertando para te ferir, Ele está te alinhando para te fortalecer. Há uma diferença entre peso que esmaga e peso que treina, e esta palavra pertence ao segundo tipo. O preparo da família não começa em um grande evento. Começa na disposição de não tratar a responsabilidade como incômodo. Quem entende isso para de viver de improviso e começa a viver com intenção. E quando a intenção chega, a confusão perde muito do seu poder. Se alguma dessas linhas encontrou você por dentro, se seus ombros baixaram em algum momento, se seu coração reconheceu que há algo sendo exigido de forma serena e firme, escreva nos comentários 888. Esse número, dito assim, lembra overflow, não de barulho, mas de confirmação quieta que toca o que precisava ser acordado. Não é superstição, é um pequeno marco de acordo entre o que você ouviu e o que já começou a se mover em você. Escreva 888 e volte para mim. A marca simples de um acordo muitas vezes vale mais do que uma explicação longa, porque mostra que você não apenas escutou, mas recebeu. E ao voltar, permita que a mensagem termine de atravessar as áreas da casa que ainda resistem. Porque quando a confirmação é aceita, o caminho seguinte fica mais visível. Há um jeito de Deus falar que não sobrecarrega, apenas reposiciona, e essa é a graça desta hora. Você pode estar em qualquer cômodo agora, mas a palavra já entrou no espaço certo da sua consciência. Talvez seja no quarto, com a janela entreaberta e a rua em silêncio. Talvez seja na varanda, com o vento tocando a cortina. Talvez seja no ônibus, no trabalho ou no intervalo entre duas tarefas. Em qualquer lugar, a presença do chamado se reconhece pelo mesmo efeito. O coração para de correr por dentro. O que vai mudar não é apenas o que acontece lá fora, mas a forma como você enxerga aquilo que sempre chamou de responsabilidade. O preparo da família deixa de ser peso e passa a ser honra. E quando a honra entra, a disciplina para de parecer dureza e começa a parecer amor com direção. Há caminhos que não se abrem por pressa, mas por obediência fiel. E você sabe quando a obediência está sendo pedida porque a alma para de negociar. Talvez você tenha se habituado a resolver tudo depois, como quem adia a limpeza de uma mesa, achando que amanhã haverá mais força. Só que o tempo espiritual não se move pela lógica do adiamento. Ele se move pela prontidão. Você foi chamado a sustentar o ambiente que recebeu, e isso inclui as palavras que você escolhe, a forma como responde e a paz que você alimenta dentro de casa. Não é uma exigência para te tornar rígido, é uma instrução para te tornar estável. Há uma estabilidade que se sente antes de aparecer nos resultados, e ela começa quando você aceita que o cuidado com os seus não é secundário.
O que vem depois desta aceitação é menos ruído e mais clareza. E clareza, quando chega, sempre pede atitude. Há uma diferença entre conhecer a verdade e deixar a verdade reorganizar o dia. Você pode ouvir uma palavra e seguir como antes, ou pode permitir que ela toque suas escolhas mais simples, como a conversa que você terá hoje, o tom com que responderá amanhã, e a maneira como olhará quem vive sob o seu teto. Em um lar, as decisões pequenas quase sempre são as sementes do que aparece mais tarde como clima, confiança e descanso. Por isso, esta palavra não vem para impressionar, vem para estruturar. Talvez você esteja percebendo que algo dentro de você quer ser mais fiel do que impulsivo, mais atento do que reativo, mais presente do que disperso. Isso é sinal de maturidade sendo ativada. O que está sendo revelado é que preparar a família também significa preparar o seu próprio coração para não espalhar medo onde deveria haver firmeza. Quem aprende isso se torna abrigo. E abrigo é uma forma de testemunho que não faz barulho, mas sustenta muita coisa. Quando a fé começa a tocar o cotidiano, ela aparece até no jeito como você pega uma chave, abre a geladeira, organiza uma cadeira ou atravessa um corredor escuro sem necessidade de pressa. O banal ganha peso de sinal. Talvez você tenha notado isso na semana passada, quando algo simples se tornou estranho o suficiente para chamar sua atenção, ou quando uma sensação de urgência silenciosa surgiu sem motivo aparente. Não despreze essa espécie de toque, porque ela pode ser a forma como Deus está ensinando você a ver antes de ter que chorar depois. A preparação da família é, em parte, uma escola de antecipação santa. Não antecipação ansiosa, mas antecipação responsável. E há diferença entre uma mente que corre porque teme e um espírito que se adianta porque ouviu. Você está sendo convidado para a segunda postura, e ela muda tudo. Há um ponto em que o coração precisa deixar de tratar o cuidado como se fosse opcional. Talvez você tenha percebido isso ao ver alguém querido cansado, ao notar uma resistência estranha em falar sobre o que importa, ou ao sentir que a sua casa está pedindo mais do que rotina e menos do que descuido. O ambiente doméstico carrega memórias, mas também carrega direção. Se o que entra nele é dispersão, ele devolve cansaço. Se o que entra é discernimento, ele devolve paz. O Senhor pode estar chamando você para ser guardião do que parece comum, porque é justamente o comum que sustenta a maior parte da vida. Isso não precisa ser dramático para ser sagrado. Às vezes, a santidade mora na cadeira puxada com cuidado, no pão dividido com paciência, na frase que evita ferir, na oração curta feita quando ninguém está olhando. Quem honra esses pequenos gestos descobre que a família se prepara não apenas com provisões, mas com presença. E presença fiel vale mais do que promessa vazia. Há um momento em que a alma percebe que não pode continuar empurrando a mesma chave para a mesma porta se o Senhor já mudou a fechadura por dentro. Você talvez tenha sentido isso quando uma solução antiga deixou de funcionar, quando um hábito de sempre não trouxe descanso, ou quando a sua força habitual já não foi suficiente para encobrir a necessidade de rever o que sustenta sua casa. Essa percepção não é derrota, é misericórdia de Deus, quebrando a ilusão de controle. Prepare a família significa ajuste de rota, e ajuste de rota, às vezes, começa com uma conversa que você vem evitando, uma decisão que parecia pequena demais, ou uma renúncia que parecia inconveniente demais. O custo de continuar igual pode ser alto, mas o fruto de mudar a tempo é proteção, ordem e paz. E você sabe, no fundo, que há uma diferença entre insistir por orgulho e perseverar por chamado. O chamado sempre conduz a um lugar mais limpo.
Há também um consolo neste processo, e ele é simples. Você não precisa fabricar a preparação sozinho. Talvez essa frase já tenha tocado alguma ferida antiga, porque você conhece o peso de parecer responsável demais por tempo demais. Mas o que Deus pede, Ele também sustenta. Quando Ele chama você para preparar a família, Ele já conhece a força que ainda existe, a fraqueza que precisa de apoio e a graça que vai preencher os vazios. Você não está sendo deixado sem recursos, está sendo treinado para reconhecer recursos que antes ignorava. Uma oração curta no corredor, uma decisão justa na mesa, uma palavra firme sem aspereza, um momento de escuta sem defesa, tudo isso compõe o tipo de cuidado que o céu reconhece. E o que você faz com fidelidade hoje começa a construir abrigo para amanhã. Essa é a beleza discreta da obediência. Ela parece pequena no instante em que acontece, mas cresce por dentro. Agora, o padrão começa a se mover como água encontrando saída. E você talvez consiga sentir que a mensagem está descendo para um lugar mais profundo do que a simples compreensão. Há uma imagem aqui que acompanha você e não quer mais sair, como um caminho estreito entre muros antigos e uma luz discreta no fim. Você não precisa apressar o que está sendo revelado. Precisa permitir que a revelação tome forma em você. Às vezes, o que Deus está fazendo parece começar pequeno demais para merecer atenção, mas é justamente assim que as coisas mais firmes nascem. A família preparada não surge por acaso, surge por constância. Surge quando alguém decide não abandonar a mesa, não abandonar a conversa, não abandonar a responsabilidade, não abandonar a paz. E quando esse alguém é você, a história muda de temperatura. Essa mudança de temperatura não acontece só na mente. Ela toca o corpo, a casa, a forma como você olha para o amanhã. Você pode até perceber que certas preocupações perderam o domínio que tinham, enquanto outras começaram a mostrar o próprio nome com mais clareza. O discernimento faz isso. Ele separa o que era só ruído do que era chamado. Talvez haja uma cadeira, um caderno, uma pia, um travesseiro, uma chave ou uma porta que, sem saber porquê, agora parecem carregar mais significado para você. Não é imaginação vazia, é atenção santificada. O que estava escondido na pressa agora se mostra no ritmo certo. E o ritmo certo é uma forma de misericórdia, porque impede que você chame de destino aquilo que era apenas desordem. Você começa a ver a casa com outros olhos. E quando os olhos mudam, a atitude não demora para acompanhar. A palavra que você recebeu não pede espetáculo, pede sustentação. E sustentação é feita de decisões discretas que ninguém aplaude imediatamente. Talvez você esteja esperando uma grande confirmação, mas o céu às vezes responde primeiro com um senso de responsabilidade que cresce em silêncio. Há dias em que o melhor milagre é a lucidez. Há dias em que a graça se parece com a coragem de organizar, limpar, falar, corrigir e permanecer sem agressividade. Prepare a família é um desses chamados que não tentam te impressionar, tentam te alinhar. E alinhar custa menos do que remendar depois. Você já viu isso em coisas simples. Uma porta torta que não fecha direito, uma gaveta que emperra, uma mesa que oscila por causa de um pé desajustado. O invisível também sofre quando está fora do lugar. O Senhor está convidando você a dar atenção ao que sustenta para que o resto não desabe por falta de base. Há um rio subterrâneo correndo sob essas palavras e ele está começando a aparecer na superfície da sua percepção. Não force a leitura, apenas siga o fio. À medida que você entende que a família precisa de preparo, também entende que o seu interior precisa de ordem para não contaminar o ambiente com urgências que não pertencem ao momento. Talvez você tenha sido acostumado a resolver tudo com rapidez, mas há questões que pedem profundidade, não velocidade.
A rapidez pode vencer tarefas, a profundidade protege pessoas. E é pessoas que estão sendo confiadas a você, com suas fragilidades, histórias, silêncios e esperanças. O que está em jogo é a forma como você vai habitá-las com amor e autoridade. Quando isso se torna claro, até o que era pesado ganha direção. O peso sem direção cansa, o peso com direção edifica. Agora, a imagem que vinha se formando começa a caminhar, como uma lâmpada acesa atravessando a casa de um cômodo a outro. Você percebe que não está apenas ouvindo sobre preparo, você está sendo inserido nele. Há uma mesa que precisa ser limpa. Há uma conversa que precisa acontecer. Há um coração que precisa deixar a defensiva e entrar na sinceridade. Não porque tudo esteja fácil, mas porque o tempo de improviso está cedendo lugar ao tempo de constância. O que antes parecia apenas detalhe, agora se mostra como fundamento. E fundamento não aparece para enfeitar a construção, aparece para sustentá-la quando o vento vier. Você foi chamado para entender isso cedo, e entender cedo é uma forma de graça. A maioria só percebe o valor da base depois da rachadura. Você está recebendo o aviso antes da rachadura. Se essa imagem ficou acesa dentro de você, escreva nos comentários "Estou pronto", não como uma promessa de perfeição, mas como a confirmação de que você reconheceu a estação. Essas palavras são curtas, porque a resposta verdadeira não precisa se vestir de excesso para ser real. Escreva "Estou pronto" e volte para mim. O que vem depois dessa resposta não é um teatro espiritual, é continuidade de cuidado. E a continuidade é onde a palavra deixa de ser só escutada e começa a ser vivida. Quem responde assim não está performando força, está aceitando ser conduzido. Há um tipo de prontidão que não grita, mas muda o cheiro do ambiente, muda o tom da voz, muda a maneira de entrar na sala. Você talvez perceba isso quando se levanta da cadeira com mais seriedade, quando olha para os seus com mais intenção, ou quando o silêncio já não parece vazio, mas convocação. O seu chamado não quer que você seja duro, quer que você seja firme sem perder ternura. E isso é raro, porque muita gente confunde firmeza com aspereza e ternura com fraqueza. A preparação da família exige os dois movimentos juntos. Exige coluna e exige coração. Exige limites e exige cuidado. Exige verdade e exige presença. Quando esses elementos se alinham, a casa deixa de ser um lugar de reação e passa a ser um lugar de cobertura. A partir daqui, a palavra entra em uma camada mais profunda, como se o rio tivesse encontrado um leito mais estreito e, por isso mesmo, mais poderoso. Há uma imagem contínua de água, margem e direção, e ela quer mostrar que o que parece apenas fluxo pode também ser condução. Você não foi feito para deixar tudo correr sem forma. Você foi chamado para discernir a direção em que a graça está indo. Talvez isso apareça na forma como você organiza uma compra, na conversa que evita uma ruptura, ou no instante em que decide permanecer calmo, enquanto o resto quer se agitar. O preparo da família não nasce do medo de perder, nasce do entendimento de que certas coisas precisam ser guardadas com atenção. O invisível se move melhor quando há margem, e a margem, no seu caso, é feita de oração, clareza e presença fiel. Há uma repetição que o seu coração conhece bem, a sensação de que tudo ficaria bem se alguém apenas tomasse a dianteira com sabedoria. Talvez essa pessoa tenha sido você sem que você admitisse isso de forma plena. Em muitos lares, um coração desperto carrega a responsabilidade de não deixar a vida se dissolver na correria. O que Deus está revelando agora é que você não precisa salvar ninguém, mas precisa preparar o espaço onde a paz possa permanecer. Isso é diferente e mais profundo. A paz não se sustenta em discursos. Ela se sustenta em cultura, em ordem, em gesto, em verdade.
E cultura se forma com repetição santa, não com um surto de inspiração. Por isso esta palavra insiste em você de modo tão sereno. Ela está mudando a textura do seu dia. Há algo de belo em perceber que a casa pode voltar a respirar quando alguém decide ouvir o que o céu já vinha dizendo em silêncio. Talvez você tenha chegado a esse ponto em que o coração entende que o ambiente não será transformado por pressa, mas por constância. Não é a intensidade isolada que prepara a família, é a fidelidade que permanece quando a emoção vai embora. Em termos simples, isso significa continuar presente mesmo sem aplauso, continuar gentil mesmo sem garantia, continuar atento mesmo sem urgência visível. O que está sendo construído dentro de você também vai construir o modo como os seus te percebem. E isso muda o clima da casa de um jeito profundo. Uma presença preparada acalma mais do que uma explicação longa. Uma paz coerente ensina mais do que uma ordem dura. É assim que o Senhor faz a orientação descer para o chão da vida. Agora o rio já não é apenas uma imagem. Ele ganhou movimento, e o movimento pede resposta. Você sente que existem margens que precisam ser respeitadas, e isso inclui aquilo que entra, aquilo que sai e aquilo que fica retido de mais tempo dentro de você. Às vezes, o que entorta a família não é falta de amor, mas excesso de pressa, de ruído ou de expectativa mal colocada. E por isso, a mensagem está te chamando para um tipo de preparação que filtra, seleciona e abençoa. Você não precisa falar tudo o que pensa, precisa falar o que edifica. Não precisa resolver tudo hoje, precisa começar o que é certo hoje. Não precisa carregar sozinho o peso inteiro, precisa assumir a parte que realmente foi confiada a você. Essa distinção parece simples, mas ela separa desgaste de maturidade, e maturidade é o solo em que o cuidado cresce sem se corromper. Há momentos em que a obediência parece pequena demais para ser decisiva, mas é exatamente aí que ela mostra seu valor. Talvez você esteja encarando uma conversa adiada, uma reconciliação possível, um ajuste de horário, um limite saudável, ou uma forma nova de administrar a energia dentro de casa. Nada disso é banal quando visto pelo céu. A casa que aprende a ser preparada, aprende também a ser poupada de dores desnecessárias. E poupar dor não é evitar a verdade, é permitir que a verdade chegue sem destruição. O Senhor sabe fazer isso com delicadeza. Ele corrige sem humilhar, chama sem esmagar, revela sem confundir. E você está sendo convidado a refletir esse mesmo modo de agir. Quem prepara a família com essa consciência se torna um ponto de descanso. E descanso verdadeiro é raro demais para ser desperdiçado. Talvez haja alguém ao seu redor que ainda não entende por que você ficou mais atento, mais silencioso, mais inteiro em certas coisas. Isso não importa agora. O que importa é que o chamado já fez o seu trabalho interno. Você não precisa convencer ninguém de que a estação mudou. Basta atravessá-la com fidelidade. Há uma bênção escondida em continuar quando ninguém vê. E ela é que o seu interior deixa de depender da validação externa. Essa independência não é isolamento, é amadurecimento. E o amadurecimento faz da sua presença algo confiável. Quando você entra em uma sala assim, o ambiente percebe. Quando você fala assim, a família escuta. Quando você ora assim, até o silêncio entende que não está sozinho. A imagem da água continua, mas agora ela desce mais devagar, como se encontrasse pedras que precisavam ser reconhecidas antes da próxima corrente. Você pode sentir isso na sua respiração mais longa, no modo como a mente para de correr quando o foco volta para o essencial. O essencial, nesta hora, é que a família não seja apenas um conjunto de pessoas, mas uma responsabilidade abençoada. Responsabilidade abençoada significa que cada gesto conta, cada palavra conta, cada pausa conta. Nada de
Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber.